Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos para o capítulo 8, versículos 5 e 6. Diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo, porque para todo o propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Toma assento. Glória a Deus. O tempo não é absoluto. Einstein já falava disso, mas ele é relativo. Um experimento feito em 12 lugares com 12 relógios atômicos, que a sua precisão é nanométrica, né? Bem preciso. Pegaram 2 relógios, sincronizaram eles e levaram um dos relógios para cima de uma montanha e o outro relógio ficou ao nível do mar. Depois que se passaram algumas horas, perceberam que o tempo nos relógios tinha passado diferente. Um relógio estava mais adiantado do que o outro. Einstein disse que a grandeza absoluta, na verdade, é espaço-tempo e não apenas tempo. E esse experimento provou isso, provou a teoria de Einstein. Então, o tempo ele passa de uma forma diferente, a depender do lugar em que você esteja. Até mesmo a percepção de tempo, ela passa também diferente. Mas Salomão, ele insere uma nova grandeza nessa equação da vida, que é o modo. A Bíblia aqui traduz como juízo. É o modo, a forma de lidar com o tempo, ou no tempo determinado, ou em determinados tempos. Salomão estava investigando a vida e o comportamento do ser humano, quando ele observou que há tempo determinado para tudo nesta vida. Aquilo que Salomão está colocando aqui é uma visão do homem, uma visão humana, não é uma visão divina. Ele está observando e ele consegue fechar a totalidade da existência humana em 28 atividades, 14 positivas, 14 negativas, e que parece que essas atividades elas se fecham, meio que zerando a conta. Tempo de amar e tempo de odiar. E quando a gente vê alguns tempos aqui que são contrários ao princípio bíblico, nós precisamos entender que Salomão está olhando a vida de todo homem, de todo ser humano, e não apenas daqueles que temem a Deus. Então é uma observação. O pregador também, como ele era chamado, ele está observando e escrevendo
e chegando a algumas constatações sobre a vida humana. É interessante que essa ideia é inferida, essa ideia de 28 atividades, é inferida com base no número 28, que alguns estudiosos dizem que é o número do mundo, que é 4 multiplicado pelo número da perfeição, que é 7. A lista que Salomão faz é formada por elementos opostos. 14 positivos, 14 negativos. E em algumas circunstâncias, como eu já falei, eles parecem que estão se cancelando, dando como resultado 0. É por isso que no versículo 9 ele questiona: que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha, se no final da vida parece que as coisas zeram? É uma pergunta, é um questionamento dele. Mas Salomão revela que para todo o propósito há seu tempo e modo. Diga comigo, tempo e modo. Eu quero que você entenda que ele diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo para todos os propósitos. E ele vai elencar aqui alguns desses tempos. Mas é no versículo 8. Eu gostaria que o pessoal projetasse a versão ARA do versículo, capítulo 8, 5 e 6. Ou a NAA. Eu acho que a NAA também está assim. 8, 5 e 6. Só para a gente pegar aqui a ideia. Porque juízo aqui é julgamento. Mas, isso. Não, é 8, isso. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Diga comigo, o tempo e o modo. Pronto, isso, vamos aí para o 6. Porque para todo propósito, diga comigo, para todo propósito, há tempo e modo. Então, Salomão está dizendo que quando Deus traz um propósito, ou tem um propósito para você, existe o tempo determinado para aquele propósito se cumprir, e existe o modo, a forma como você tem que se comportar naquele tempo, para que você possa cumprir ou viver esse propósito. E ele vai de uma forma, de uma descrição das atividades humanas, descrever exemplos disso. Mas nós podemos utilizar esses exemplos também para trazer propósitos divinos para a nossa vida. Salomão, ele está olhando para as atividades humanas e ele está dizendo assim: existe tempo de fazer determinadas coisas. Existe tempo de realizar certas coisas. E ele quer provar isso usando as atividades naturais do homem. E ele está, ou seja, ele está dizendo assim: se existe tempo para plantar e para colher, quanto mais para as outras coisas, né? Quem sabe das culturas, né? Tipo assim, barreiras mesmo, que tem a cultura da soja, tem um tempo certo, aquele espaço ali onde ele tem que plantar a soja e depois colher. Final do ano, dezembro, é o tempo da chuva. E aí eles se esperam aquela chuva ali dar, porque é ali que depois que garante a colheita. Em Jerusalém existia também essas colheitas, se não me engano são 5 ou 7 tempos, né? O tempo de se plantar a aveia, a cevada, o trigo, né? Então você vai observar que na agricultura isso é bem claro, porque você não pode plantar milho no tempo errado. Existe um limite de se plantar o milho, o tempo certo. Existe o tempo certo de se plantar o café, o algodão, a soja, o milho. Então nós precisamos observar para o que Salomão está nos mostrando, está lançando luz. Por quê?
Porque cada um de nós está vivendo um determinado tempo. E se nós temos a capacidade em Deus de discernir o tempo em que nós estamos vivendo, nós saberemos qual é o modo que nós temos que ter, qual é a postura que nós precisamos ter naquele tempo para que as coisas de Deus fluam na nossa vida para a glória do nome dEle. Então é disso que Salomão está falando nos 2 textos que nós acabamos de ler. Então, quando se trata de propósito, não é apenas o tempo que importa, mas o modo. Foi isso que o texto está dizendo aí. Diga comigo, quando se trata de propósito, não basta apenas estar no tempo certo, mas você precisa viver no modo, da forma correta, na postura correta. Porque senão você pode perder aquele tempo. É a mesma coisa de você estar no tempo de plantar e você quer colher. Você está no tempo do plantio, da colheita, e você quer plantar. O tempo está certo, mas a modo, a sua postura naquele tempo está totalmente errada. Então é de admirar essa observação do sábio Salomão, porque ele quer trazer para nós uma vida eficaz, uma vida que frutifica, uma vida que avança, uma vida que vive todas as promessas que Deus tem para ela. Quem me entende aqui nesta manhã, nesta noite? Então observe bem, os tempos, os modos mudam de acordo com os tempos. Para cada tempo tem um modo. Os tempos mudam para alcançarmos o propósito, pois para cada propósito existe um tempo. Mas o propósito de Deus para nossas vidas sempre será o mesmo. Como os tempos mudam, precisamos, além de discernir o tempo, discernir o modo, a maneira como agir nos tempos determinados. Imagine, aqui não, as estações aqui não são muito bem definidas, mas se você vai para um clima temperado, as estações são bem definidas. Imagine você estar com roupa de verão no inverno de 2 graus. Você está no tempo do verão, com roupa de verão no inverno. Você vai ter problemas. Imagine você estar saindo de férias e você está aqui nos trópicos, você está aqui, né, onde a estação é totalmente inversa da estação da Europa. Então você está aqui no verão escaldante, aí você pega uma passagem e você não se esquece, você se esquece que lá na verdade é inverno. E aí você vai só com suas roupas, sua calça jeans, sua blusinha, sua bermuda. E quando chegar lá, você não vai poder usar nenhuma dessas roupas, porque lá o inverno é castigante. Então, nós estamos falando sobre isso. E é interessante, antes de entrar em alguns tempos aqui, que quando você discerne o tempo, meio que isso traz paz ao seu coração. Porque o seu coração, ou você não vai querer buscar fruto em uma estação que é o inverno. Você vai chegar na mangueira no inverno, eu quero manga. Não tem manga no inverno. A manga aparece lá na primavera, no final da primavera, início. Não tem manga no inverno. Imagine, você está no outono querendo jaca, não tem jaca no outono, é verão. Então você começa, mas quando você não tem esse discernimento, o teu coração se enche de o quê? De ansiedade e de frustração. Porque você está buscando algo em um tempo errado. E quantos de nós cometemos esse erro? Quantos de nós queremos que algo aconteça e ficamos ali insistindo para que algo aconteça na nossa vida totalmente fora do tempo? Quantas pessoas hoje
vivem com a vida ansiosa, porque justamente elas não conseguem discernir esse tempo. Elas não conseguem, em Deus, elas não têm a intimidade suficiente, uma instrução do céu, para dizer assim, rapaz, esse tempo aqui eu tenho que, é isso aqui mesmo. Eu tenho que, no bom baianês, segurar minha onda, vai passar essa maré aí, e Deus vai abrir a porta, essa estação ela vai mudar, e Deus vai me dar vitória em nome de Jesus. Quem está me entendendo aqui? Mas se nós não entendemos esse tempo, a gente fica, paranoico. A gente fica ansioso. A gente fica frustrado até com Deus. Deus não deu, Deus não imagine. Você chegar em março, querendo, vai lá no litoral norte, você querendo caju em março, que loucura. Rapaz, estou decepcionado. Viajei para a Bahia, queria chupar um caju, chegar lá, não tinha caju nenhum. Véio. Sim, amado, você foi para a Bahia quando mesmo assim? Eu fui em março. Não tem caju em março. Caju é setembro, é outubro. Não tem caju em março. Você quer. E você está frustrado. Eu queria, sim. Mas está fora do tempo. Então, isso é tão importante para nós, porque isso meio que tira essa carga emocional. Nós já nos precavemos de frustrações, de falsas ilusões, quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus. E Deus diz assim, meu filho, segura aí a onda, viu? Você vai passar por essa tempestade, você vai passar por esse inverno, mas eu já estou te garantindo que a primavera ela vai chegar. Quem recebe essa palavra aqui hoje? A primavera vai chegar. Imagine, aí você vai passar o inverno tranquilo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, rapaz, a vida de fulano não está indo para lugar nenhum. Mas você está tranquilo. Você sabe que é o seu inverno, irmão. E você sabe que Deus está no controle das estações da sua vida. Deus está no controle dos tempos da sua vida. Quem entende essa palavra aqui? Então, hoje às vezes nós estamos totalmente desorientados. O nosso relógio está adiantado ou atrasado do relógio de Deus, dos tempos de Deus fazer as coisas na nossa vida. Então, Salomão vai dizer que o coração do sábio, diga comigo, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Aí Tiago, eu estava lendo Tiago, terminei de ler agora. Tiago vai dizer assim, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá gratuitamente. Porque não é qualquer coração que vai saber discernir o tempo e o modo. É o coração do... Então peça sabedoria a Deus. Senhor, eu preciso de sabedoria, porque eu preciso discernir esse negócio aqui. Esse ano aí, qual é desse ano aí? O que é que vai acontecer? O que é que o Senhor tem aí esse ano? Aí você está lá já nos projetos, eu vou construir. Não, Deus, você não vai construir não. Você vai reformar. Quem me entende aqui nesta manhã? Meu Deus, eu vou comprar. Deus diz, não, hoje não é o tempo de comprar, agora vai ser o tempo de vender. Quem está me entendendo aqui? E você tem que entender isso, que o que é que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo que Deus estabeleceu. Isso que é forte. Deus estabeleceu esses tempos para o homem. Não tem como você fugir disso. É uma regra do céu. Deus formatou o computador, disse assim, olha, esse computador vai funcionar assim. Você vai rir, depois você vai chorar, você vai plantar, depois você vai colher, você vai construir, depois você vai derribar. Quem está me entendendo aqui? Você vai abraçar, depois você vai afastar, você vai falar, mas depois você vai calar. E é assim que vai funcionar. Quem não receber isso, quem não concordar com isso, vai ser atropelado pelos tempos. Vai ser atropelado pelos tempos. E a vida vai ser uma vida de frustração. Uma vida de ansiedade.
Eu me lembro que a gente se mudou ano passado. E aí começou a acontecer um bocado de coisa na casa. Meu Deus, pendência disso, pendência daquilo. E eu agoniado, tá, aquela coisa toda. Aí quando eu fui orar, quando eu terminei de orar, o Espírito Santo assim, pode calma. Tudo vai se resolver no seu tempo. Eu, travei e descansei. Quem me entende aqui? O que é que o Espírito Santo diz assim? Não deixe isso te consumir, porque não é o tempo de resolver essas coisas. Segure a onda aí. Faça a vista grossa. Ouvido surdo. Olho cego. Salomão diz que a gente tem que ter um ouvido surdo e um olho cego. Porque tem coisas que você tem que fazer de conta que você não está vendo. Tem coisas que você vai ouvir, você tem que fazer de conta que você não ouviu. Porque não é o tempo de entrar nessa guerra, meu amigo, minha amiga. Meu queridinho, não é tempo de você entrar nessa luta. É o tempo de você ficar... Você não está no tempo de guerra, você está em tempo de paz. Quando chegar o tempo da guerra, aí Deus diz assim, pode ir que eu sou contigo, eu vou na frente. Eu sou o general de guerra, eu vou na frente. Mas aí você quer guerrear. E Deus está dizendo assim, não, o tempo é de paz. Está indo para onde? Vai procurar confusão com quem? Não, Deus é porque... É tempo de paz. Eu tenho outras coisas para tratar na sua vida aqui. Vocês estão me entendendo? Isso aqui é tão forte. Eu fico... Observe bem, vamos aqui. Salomão vai dizer que tem tempo de chorar e tempo de rir. Imagine para os endonistas da vida aí agora, do século 21. É tempo de chorar e tempo de rir. E Salomão vai dizer mais ainda que você não aprende com o riso. Você aprende com as lágrimas. Diz que há mais instrução na casa de luto do que na festa. Lá você aprende. É forte isso. Dá uma pregação, mas não vou falar disso hoje não. Depois ele vai dizer que existe tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Lembre-se de Abraão e Ló. Chegou uma hora que Abraão teve que despedir Ló. Lembre-se de Paulo e Marcos, que se afastou por um tempo, e lá na frente, Paulo manda chamar Marcos de novo, e Marcos é um dos que ficam até o final com ele, até a sua morte. Quem está me entendendo aqui? Então, Jesus mesmo vai dizer, quando os fariseus vieram falar com ele, olha, por que os seus discípulos não jejuam? E aí ele vai dizer assim, não. Enquanto o noivo está aqui, eles não precisam jejuar. Mas chegará um dia que eu não estarei, e aí eles terão que jejuar. Eu estarei longe, eu estarei afastado, mas depois eu voltarei. E aí eu estarei para sempre com ele. Eu estarei para sempre. Então a gente está vivendo isso. Esse tempo de afastar, embora o Espírito Santo esteja conosco aqui, mas Jesus não está conosco fisicamente. A Bíblia vai falar do tempo de buscar e tempo de perder. Imagine, irmão. Ou tempo de ganhar, né? E tempo de perder. Existe o tempo da perda. Tempo em que Deus vai te aliviar de algumas coisas, vai tirar. Porque tudo isso tem a instrução de Deus. Tudo isso tem, sabe, o tratar de Deus na nossa vida. É forte.
O tempo de guardar e tempo de lançar fora. Né? Às vezes você está ali com aquela roupa que você gosta, você não quer ser, mas chega uma hora que você diz assim, rapaz, está na hora de dizer tchau. Comprou aquele carro, postou, chega a hora que você diz, rapaz, eu tenho que me desfazer. Chegou o tempo, você percebe, não está mais. Chegou o tempo, está na hora de ir. Então nós precisamos entender que isso são ciclos na nossa vida. E quando nós entendemos isso, quando nós percebemos isso em Deus, nós temos que nos lembrar desta palavra e simplesmente cumprir, seguir a instrução de Deus. Dizer assim, ó, está na hora. Está na hora de mudar. Eu me lembro de um casal que eles eram membros aqui, e eles tiveram uma experiência muito forte de Deus para poder comprar a casa deles. Eu fui visitá-los uma vez. Eles estavam passando uma luta terrível com o vizinho, a vizinha, perseguição, aquela coisa toda. E eu cheguei para eles e disse assim, vocês por acaso já perguntaram a Deus se ainda é a vontade dele vocês permanecerem aqui? Eles tomaram um susto. Porque eles disseram, não, mas foi um milagre. A casa que Deus me deu foi um milagre. Sim, foi um milagre para aquele tempo. Mas será que continua sendo uma bênção para este tempo? Quem está me entendendo aqui? Então existe tempo de se apartar, tempo de perder, tempo de deixar. Passou, foi bom, foi maravilhoso. Mas Deus já está falando com você há muito tempo. Isso aí já passou, meu filho. Não cabe mais na sua vida, não cabe mais naquilo que eu tenho para você a partir de hoje. Mas às vezes a gente se apega, a gente quer, a gente se apaixona pelas coisas, a gente se apaixona por tudo, o ser humano se apaixona por tudo. E Deus está dizendo assim, chegou o tempo de lançar fora, chegou o tempo de perder isso aí. E aí? E quando a gente entende isso, essa questão do tempo de perder principalmente, você precisa entender que você não vai ganhar sempre, filho. Olhe para o irmão e diga assim, meu querido, eu tenho algo para te falar. Você não vai ganhar sempre. Às vezes você vai perder. Você vai tomar aquele baquezinho, sabe? E é naquele baque que Jesus está tratando você. Porque na verdade você não perde nada, porque você tem a Jesus. E quem tem Jesus não perde nada. Deus só está tirando de você. Certo? Para tratar você. E a gente tem tem alguns crentes que têm essa convicção positiva, essa teoria da prosperidade superlativa, exagerada, de que nada de ruim acontece com você. Onde é que está isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Imagine se eu entendesse isso. Eu já bati uns 4 carros, irmãos. Já tive 4 acidentes. 2 deles com risco de morte. Risco real de morte. Um capotamento. 2 não, 3 com risco de morte. 2 carros com perda total. Imagine, eu crente, pastor, do manto, profeta, capotando um carro. Irmão, tem hora que não tem jeito não. Jesus diz assim, você vai passar por isso aí, amado, viu? Segure aí, é o tempo. Eu passei por uma prova uma vez, mas uma prova financeira tão forte, dizimista fiel. Sim. Não faltava um dízimo. Jesus disse, prova financeira. Fui conversar com o meu pastor. Ele disse assim, rapaz, parece que os demônios que atacaram Jó foram bater na sua casa.
E a partir de hoje não ande muito comigo não, viu? Foi o meu pastor. E saiu dando risada de minha cara. Meu pastor. A gente era muito próximo. Assim mesmo. E eu ali naquela luta, ganhava bem, mas Deus disse, prova financeira, vai ficar aí. 2 anos. 2 anos, conta no vermelho. Já passou 2 anos, conta no vermelho, vivendo dos juros, do saldo, né? Do limite. Só que eu sabia que Deus estava me provando. E eu já tinha aprendido a lição com o meu pastor. Eu disse assim, eu não vou murmurar. Nem adianta, Satanás, que você não vai ouvir um mais da minha boca. Pegava dinheiro emprestado para dar o dízimo. Pegava do limite. Se quando chegava na conta, sugava. Tempo de perder. Aí vai você crer. Deus, eu não aceito, eu não admito, sou dizimista fiel. Deus disse, e daí com o seu dízimo? Você vai passar no processo. Com dízimo e sem dízimo. Eu estou te chamando para algo maior. Estou te chamando para o próximo nível. Quem me entende aqui? Então não tem jeito não. Vai passar. Vai perder. Sabe? Vocês estão me entendendo aqui? Então Deus, Ele faz essas coisas. E aí a gente entra numa neura de que Deus me abandonou. Deus me abandonou, pastor. Imagine eu se entrasse nessa neura. Deus me abandonou. Me abandonou o quê? Deus falava comigo direto, me usava em profecia. Orava, o povo era curado. Pregava. O povo sendo batizado no Espírito Santo. O cara com tudo normal, menos o bolso. O bolso estava no tratamento. E eu comigo, eu não vou murmurar. Não vou, nem adianta. Fiquei ali, ó, comi meu pratinho de sal. Quando chegou a hora, quando a prova terminou, a bênção veio multiplicada. Oh, glória. Quando a bênção, na hora que a prova acabou, a bênção veio multiplicada. Mas eu não murmurei nem um minuto, nem veio nem pensamento. Eu ali, ó, é para comer isso aqui só, eu vou comer isso aqui. É para não sei o que lá, é para comer ovo, vou comer ovo. É para comer, é só para ter uma calça, uma roupa, eu vou ter só isso aqui. E olha que meu salário era alto. Não era um saláriozinho qualquer. Mas Deus me colocou numa prova. Deus disse, eu vou te provar. Você vai perder. Sabe? Você vai perder. Mas como assim? Você vai perder. Agora você não vai me perder. Porque é perdendo que você me ganha. Quanto mais você perder, mais eu me aproximo de você. Para suprir a perca. Para suprir a perda. Então, nós precisamos entender o que Salomão está dizendo para nós. Porque assim como existe o tempo de perder, existe o tempo de ganhar. Amém, irmãos? E quando o tempo de ganhar chega, meu Deus. Quando o tempo de guardar chega, Deus manda a abundância. Mas lembre-se que é para guardar. Não é tempo de gastar, é tempo de guardar. Tem isso, né? Que às vezes Deus manda uma abundância e você aí, ó, torra. Deus não sabendo assim, rapaz, é para guardar, porque lá na frente eu estou mandando para guardar aqui. Aí você, não, você. Então é por isso que você tem que ter um coração sábio. Você tem que ter um coração sábio. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de ficar calado quando recebemos críticas injustas. Quando somos tentados a criticar os outros.
ou a mentir e a dizer grosserias. Moisés não pôde entrar na terra prometida porque falou sem pensar. Sabe? É tempo de falar quando alguma causa ou princípio importante está em risco. Mordecai ou Mardoqueu exortou Esther, dizendo que era a hora de a rainha falar. Ele poderia ter acrescentado, como escreveu Dante, os lugares mais quentes do inferno estão reservados aos que permaneceram neutros em momentos críticos de crise moral. Existem tempos que você não pode ficar calado. Você tem que falar. Não pode ficar calado. Porque calar-se é negar os princípios do reino. Calar-se é concordar com o erro. Por isso que Mardoqueu mandou avisar a Esther. Cuidado, porque quem sabe se não foi para este tempo que você ascendeu ao trono. Ascendeu à posição que você está. Então ele estava dizendo para Esther falar. Para Esther interceder junto ao rei. Ela não poderia ficar calada. Impressionante isso aqui. Não poderia. Mas há momentos também que nós não podemos falar. A gente tem que se calar. Porque eu aprendi sobre eu não sei se vocês já viram falar sobre o poder do silêncio. Toda a afronta que alguém lança sobre você, se ela chegar em você e você se calar, ela sobe para Deus. Vocês sabiam disso? Ela sobe para Deus. Porque quando você se cala, Deus disse assim: pode deixar comigo que agora eu resolvo. Deus compra a tua briga. Mas se você vai se defender, se você vai, sabe? Então existe um momento em que você tem que ficar calado. Sabe? Eu sempre tive esse negócio comigo. Dificilmente você vai me ver me defendendo. Eu já fui caluniado tanto, você nem imagina. Eu não vou nem entrar aqui nos detalhes. Perseguido em igrejas que você nem imagina. E Deus sempre chegava para mim e dizia assim: fique calado, deixe que eu trato. A ponto de lá na frente, depois, quando ficaram descobrindo, quando a verdade, porque a verdade é muito teimosa, né? Ela sempre vai aparecer, porque ela é teimosa, a verdade é teimosa. Aí quando a verdade aparece, as pessoas virem me pedir perdão. E falar: por que você não falou? Por que você não se defendeu? Eu disse: eu não. Eu não. Quem me defende é o Senhor. Ele me defende. É Ele quem me justifica. Quem me entende aqui? Então, se você é daquele que gosta de ficar, qualquer coisa, as pessoas batem, você vai. Irmão, na maioria das vezes você tem que ficar quieto. Você não está bem com Deus? A sua vida não está em Deus? Deixe que Deus responda por você. A resposta de Deus é melhor do que a minha. A resposta de Deus é melhor do que a sua. Quem entendeu aqui, irmãos? Sabe? Então, tempo de guerra e tempo de paz. Esse aqui é muito forte. Eu já falei alguma coisa aqui, mas nem tudo. Observe bem. Meu tempo, 5 minutos. Se estamos em tempo de paz, e aí a gente age como se estivéssemos em tempo de guerra, a gente pode provocar uma guerra. Ou afastar pessoas da nossa vida. É tempo de paz. É tempo de você ficar quieto. Não é tempo de sair procurar confusão com o povo. Ainda que alguém venha procurar confusão com você. Esse exemplo da Bíblia é o que mais me chama a atenção. É o exemplo de Davi com Joabe. A Bíblia diz que Joabe traiu a confiança de Davi, porque o capitão do exército de Israel, depois que Saul morre, vai procurar Davi
para passar o reino às 10 tribos, para unir o exército. E Davi recebe ele em paz. Diga comigo, em paz. Então Davi prepara um banquete e recebe aquele que foi o inimigo antes em um tempo de paz. Aí o miserável do Joabe, vingativo porque esse capitão matou o irmão dele, Abisai, eu acho que Abisai não é Abisai não, esqueci o nome dele. Matou o irmão dele, espera ele se despedir de Davi, trata ele como se estivesse tudo bem, e quando ele dá as costas, ele mata o cara. Davi poderia, na hora, mandar matar Joabe. A lei dizia isso. Só que Deus freou ele. Deus disse, Davi, continue no tempo de paz. E Davi teve que segurar isso por anos, quando ele estava prestes a morrer. E quando ele passou o trono para Salomão, ele assina a sentença de morte de Joabe. E diz a Salomão, mate. Não deixe ele estar com você, porque ele tem sangue inocente nas mãos. Ali iniciou o tempo da guerra, o tempo de enfrentar, do acerto de contas. Nós precisamos respeitar isso, irmão, porque às vezes você fica trazendo guerras para a sua vida que não eram para ser guerreadas naquele momento. Fica abrindo frentes de batalha na sua vida que era na verdade para você estar quieto, sem procurar problema. Ali, pastor, mas a afronta, o prejuízo me causou. Deus sabe de todas as coisas. E Pedro vai falar sobre isso, que quando você é afrontado, quando você é perseguido, aleluia, e você toma a postura de cristão, Deus é glorificado na sua postura. 1 Pedro está lá, Deus é glorificado na sua postura. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente está agindo como se fosse um ímpio, sabe? Olho por olho, dente por dente. Imagine, vai todo mundo ficar cego e banguela. Imagine, olho por olho, todo mundo cego e banguela. Então nós precisamos tomar cuidado com isso aqui. Então há o tempo da guerra. Agora, quando existe o tempo da guerra e você está em tempo de paz, aí vai dar problema para você. Porque a Bíblia diz que se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. O desfalecimento no dia da adversidade reduz as chances de vitória. Então, irmão, quando Deus diz assim, meu amigo, se segura aí que o tranco vai ser forte. Se prepara, porque a guerra está chegando. O que é que Deus está dizendo assim? Se injusta é lomba, irmão. Pega a espada, se prepara. Que esse é o tempo. Mas eu estarei contigo e eu te darei vitória. Então tem guerras que não é para fugir. Tem guerras que são preparadas por Deus, marcadas por Deus, que é para você enfrentar aquele problema e derrotar aquele inimigo. Deus quer arrancar aquilo da tua vida. Chegou o tempo de Deus arrancar. Chegou o tempo de Deus resolver aquilo. E aí você está em tempo de paz, você está frouxo. Você não está querendo problema. Aí Jesus disse, não, agora é para querer problema mesmo. Agora é para resolver. Agora é para confrontar. Agora é para enfrentar. Agora é para avançar. Então você entende como esse discernimento, ele é algo muito importante na nossa vida. E é disso que Salomão está falando. De nós discernirmos isso. De nós entendermos os tempos de Deus para a nossa vida. Existe o tempo de derribar
e tempo de edificar. Olha só, irmão. Imagina, a equipe de demolição é carregada de derrubar edifícios ultrapassados ou inadequados para que os construtores possam erigir prédios modernos, reabilitar áreas decadentes. Olha o que Deus falou para Jeremias, através de Jeremias e para Jeremias. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir. Então Deus está dizendo assim, olha, vai chegar um tempo que eu vou arrancar uma nação, eu vou derribar ela para construir uma nova. Quem me entende aqui? Não sei se vocês conhecem um pouco de história antiga, mas por um bom tempo o Egito era a grande potência do mundo antigo. Depois o Egito cai e ele é sucedido pela Assíria. Sabe? Aí depois a Assíria cai e é sucedida pela Babilônia, pelos persas, pela Babilônia. Então e depois você vai ver ali na estátua de Daniel os reinos que se sucederam, de Alexandre o Grande, né? de outros reinos que se sucederam, um subindo, e é Deus derribando um e reerguendo o outro, para que o propósito dele se cumpra. Então tem coisas que tem que derrubar, tem coisas que Deus diz assim, olha, isso aqui funcionou bem para você agora. Sabe o andaime que é usado para construir o prédio? Agora imagine o prédio pronto e você está lá, esse andaime me ajudou tanto, gente. Poxa, se eu não conseguir fazer, eu jamais iria conseguir fazer esse prédio sem esse andaime. Sim, amado, mas o andaime não tem mais, sabe? Já terminou. Tem que desmontar ele. Tem que derribar. Mas às vezes a gente quer ficar com os andaimes. A gente quer ficar com a rodinha da bicicleta. A rodinha para poder aprender a andar. Sabe? Deus disse assim, está na hora de tirar a rodinha. Eu me lembro quando eu tirei a rodinha da bicicleta de Caléu. Tirei foto, fizemos uma festa. A libertação da rodinha. A independência da rodinha. E ele agora andava sem rodinha. Assim para baixo. Dando um cavalo de pau. A bicicleta e tudo mais. Que maravilha, a independência. Imagine, meu pai, a rodinha me ajudou. Vai fazer o quê? Não, vou jogar fora. Não. Minha rodinha. E aí está aí você andando de rodinha. E Deus querendo que você já dê cavalo de pau. Que você já faça manobras. Quem está me entendendo? Você está com a rodinha ainda. Você se apaixonou pela rodinha porque ela te ajudou. Porque ela fez, irmão, não é tempo mais da rodinha. Já foi. É tempo de derribar. De tirar. O tempo mudou. E nós precisamos ter maturidade para entender esse negócio aqui. Sabe? Os tempos mudam. Chega a hora que não dá mais isso aqui, olha. Chega. Não tem mais nada. Deus já disse, isso aí já foi para você. Agora imagine um cidadão com 20 anos andando com a bicicleta de rodinha. Vocês fazem isso, mas tem muita gente que está fazendo isso com a sua vida. A vida está andando com rodinha até hoje. E Deus está dizendo assim, você já era para estar lá na frente. Mas você não me ouviu. Você não entendeu que o tempo passou. E que o que eu tenho para você é algo muito maior. Louvado seja Deus. Então há um problema. E eu já encerro aqui, que o meu tempo acabou. Falando de tempo. Não adianta então apenas discernir o tempo em que você está, mas é necessário saber a maneira certa de agir. E é a sabedoria de Deus que nos ajuda a entender as pessoas e as situações e a descobrir qual é a coisa certa a fazer e o momento mais apropriado de agir. É a sabedoria de Deus que faz isso. Provérbios 11:4 diz, quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Que há um tempo. E qual é o tempo verdadeiro? Qual é o tempo certo? Irmão, o tempo certo é o tempo de Deus. Então, às vezes,
os especialistas, as pessoas dizem, rapaz, não é tempo de abrir isso, não é tempo de fazer isso. O tempo certo é o de Deus. Porque às vezes Deus vai mandar você fazer coisas que para os homens está fora do tempo, mas você está totalmente alinhado ao tempo de Deus. E é Deus que vai fazer prosperar, é Deus que vai fazer crescer, é Deus quem vai fazer dar certo. Quem está me entendendo aqui? Então, se você fica olhando o vento e Deus está dizendo assim, meu filho, está na hora. Mas o vento, não, eu estou falando. O que é que esse Provérbios 11, 4 está dizendo? Que você não tem que se preocupar, aleluia, com o que os seus olhos veem, mas com o que Deus está dizendo. É tempo de semear, é tempo de colher. Mas não, como? Vai, porque eu sou contigo. Eu me lembro que quando a gente, para encerrar, iniciou essa obra aqui, o Brasil estava uma das piores crises que já passou. A crise de Dilma aqui em 2013, 2014, que a gente chegava naquele shopping ali, 50% das lojas do Paralelo estavam fechadas. E a gente construindo, a gente reformando aqui. O povo chegava aqui e dizia assim, mas esse pastor é maluco. Como é que constrói um tempo desse? Totalmente desfavorável. Mas foi o tempo que Deus disse, é agora. E se eu não me movesse, eu perderia o tempo. Não faltou nada, não faltou dinheiro, não faltou nada. Deus enviou tudo, porque é Ele que garante a tua semeadura, a tua colheita. Quem recebe aqui essa palavra, aleluia, louvado seja Deus, é Ele. Então você tem que ter a sabedoria para discernir esse tempo. E eu encerro. Nossos tempos, irmãos, estão nas mãos de Deus, conforme diz Salmo 31:15. Portanto, os que temem a Deus devem remir o tempo. E remir o tempo é o quê? É resgatar o tempo, é aplicar o tempo da melhor forma possível. Efésios 5:15. Pois tudo Deus fez formoso em seu tempo. Eclesiastes 3:11. Fique de pé, vamos orar. Quando nós vivemos no tempo certo de Deus, a gente vive coisas formosas. As coisas que a gente faz são agradáveis, são lindas, são formosas. É como colher a fruta no tempo certo. Imagina você colher uma manga e a manga ficar peca, verde demais, sem doce, sem gosto. Mas eu colhi, mas colheu no tempo errado. Não sei se você conhece mangaba. Pé de mangaba, é a única fruta que você não pode arrancar ela do pé. Você tem que chegar, você tem que balançar. Se ela só cai se ela estiver madura. E se você tentar ela arrancar do pé, você vai chupar uma mangaba amarga. Então a gente que morava, eu morava em Monte Gordo, lá em Guaraju, aí tinha os pés de mangaba, a gente chegava, olhava se tinha alguma no chão, porque se tivesse no chão intacto, porque estava boa, e a gente chegava no pé e puf, dava uma porrada, para ver se caía. Não adianta insistir, subir em pé de mangaba. Não existe, eu vou subir no pé da mangaba. Não, você sobe em pé de mangaba, você balança. Se ela cair, é porque está boa. Quem está me entendendo aqui? Não adianta forçar, só vai cair no tempo certo.